No dia em que a nossa igreja celebra a festa do evangelista. Marcos. Na passagem de hoje, Jesus nos revela todos os sinais que acompanharão aqueles que forem batizados. Escutemos com atenção. Aconteceu assim. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes, ou beberem algum veneno mortal. Não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. O que aprendemos com essa passagem? É importante entendermos o contexto dessa passagem. Ela se deu após a ressurreição e por isso Jesus, como em uma nova epifania, se manifestou aos discípulos. Jesus convocou os discípulos e lhes deu a missão de anunciar o evangelho, bem como realizar o batismo de conversão. Notemos que o crer a que Jesus se refere na passagem de hoje não é apenas uma faculdade intelectual. O crer traz um comportamento que todo batizado deve adotar. E Jesus reforça que não é só crer, tem que ser batizado. Isso implica em uma adesão ao batismo, pois o batismo nos une a Cristo, mas nos une também à igreja, onde nos tornamos membros do povo de Deus. Mas Jesus fala de condenação. Qual será a condenação daqueles que não crerem? Quem não crê é condenado a viver sem fé e apartados da graça e do amor de Deus. E não é Deus que condena a quem não crê, é a própria pessoa que se condena por não viver de acordo com a fé. Outro ponto importante de observar: pelo batismo, nos tornamos sacerdotes, profetas e reis, todos iguais, na mesma vocação. O batizado assume a missão de anunciar e testemunhar Jesus vivo e ressuscitado no mundo de hoje. E Jesus fala dos sinais que acompanharão aqueles que creem e forem batizados. Expulsarão demônios. Todo leigo batizado tem a obrigação de expulsar os demônios da opressão, da mentira, da tristeza e muitos outros. Cada cristão, pela fé, pode expulsar esses demônios de suas vidas. Quando oramos, os demônios se afugentam de nós. Falarão línguas novas, mas essa não é uma característica fundamental, pois o idioma que Jesus espera que falemos é a linguagem do amor, do louvor, da gratidão. Tocarão em serpentes. Jesus não quer que saiamos fazendo espetáculos de fé. Aquele que tem fé não temerá a cultura de morte estabelecida na sociedade, que funciona como serpentes peçonhentas. Beberão venenos mortais sem sofrerem danos, semelhante o caso das serpentes. Jesus quer chamar a nossa atenção para o perigo de nos envenenarmos com a cultura de morte existente na sociedade. Imporão as mãos e os enfermos serão curados. Jesus quer nos ensinar que o nosso ministério pode curar, sobretudo, os corações, as relações entre as pessoas e a autoestima. O evangelho de hoje nos convida a crermos nas palavras de Deus, exercendo nosso ministério batismal, que somos convidados a viver para contribuirmos para o crescimento do reino de Deus no meio de nós. Tocarão em serpentes.
Jesus não quer que saiamos fazendo espetáculos de fé. Aquele que tem fé não temerá a cultura de morte estabelecida na sociedade, que funciona como serpentes peçonhentas. Beberão venenos mortais sem sofrerem dano, semelhante o caso das serpentes. Jesus quer chamar a nossa atenção para o perigo de nos envenenarmos com a cultura de morte existente na sociedade. Imporão as mãos e os enfermos serão curados. Jesus quer nos ensinar que o nosso ministério pode curar, sobretudo, os corações, as relações entre as pessoas e a autoestima.